E nesse sentido, eu vou repetir uma frase aqui que eu atribuí ao Benedito Gonçalves. Missão dada é missão cumprida. E com isso, eu comemoro aqui o fato de que as sanções americanas contra o Alexandre foram ampliadas, como antecipamos no Paulo Figueiredo Show que seriam. E agora se aplicam também à esposa, Viviane Barços de Moraes, e ao Instituto Lex para Assuntos Jurídicos, que é uma instituição de fachada que funciona como a holding patrimonial multimilionária da família Moraes. Sobre isso, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos escreveu uma nota à imprensa que diz assim: em 30 de julho de 2025, o presidente Trump emitiu a Ordem Executiva 14323, Addressing Threats to the United States by the Government of Brazil, né, endereçando as ameaças aos Estados Unidos pelo governo do Brasil, que explica que Moraes abusou da sua autoridade judicial para perseguir opositores políticos e reprimir a dissidência. A decisão de Moraes na condenação injusta do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro demonstrou a sua crescente disposição em participar de perseguição política. A ação de hoje se concentra naqueles que forneceram uma rede de apoio financeiro a Moraes. O Instituto Lex atua como uma holding de Moraes, possuindo a sua residência, além de outros imóveis residenciais. A propriedade nominal de muitos desses imóveis foi transferida de Moraes à sua família e de sua família para o Instituto Lex há mais de uma década. A esposa de Moraes, Viviane, é a sócia administradora do Instituto Lex e tem sido a única gestora e administradora do Instituto desde a sua fundação em 2000. Juntos, o Lex Institute o Instituto Lex e Viviane detêm a riqueza da família de Moraes. O Instituto Lex está sendo sancionado, de acordo com a Ordem Executiva 13818, por ter materialmente auxiliado, patrocinado ou fornecido apoio financeiro, material ou tecnológico, bens ou serviços a Moraes, uma pessoa cujos bens e interesses estão bloqueados nos termos da Ordem Executiva 13818. Viviane está sendo sancionada de acordo com a Ordem Executiva 13818 por ter ou ter sido líder ou funcionária do Instituto Lex, uma entidade cujos bens e interesses estão bloqueados nos termos da Ordem Executiva 13818, em razão de atividades relacionadas à sua gestão. E aí aqui eu pasmo em algumas coisas. Primeiro, alguém já parou para pensar que tudo aquilo que eu vinha dizendo no Paulo Figueiredo Show sobre o Instituto Lex, que eu disse a vocês que sairia na imprensa e que estava na mira dos americanos, e obviamente se eu disse a vocês é porque vocês já estão acostumados, que se eu digo é o que é. Eu nunca blefo, eu nunca faço bravata, eu não gosto de blefar nem jogando pôquer. Então, se eu estou apostando, é porque provavelmente eu tenho as cartas na mão. E eu disse aqui que o Instituto Lex seria algo do qual vocês ouviriam falar bastante nos próximos tempos. E ouviram. Saiu na imprensa, o Globo, e agora a sanção Magnitsky. Agora, o que me impressiona nessa história são duas coisas. Primeiro, como o Senado não pede uma investigação na CPI, CPMI que eles vão fazer, da Lava Toga, etc., como não pedem uma investigação sobre a questão patrimonial do Alexandre de Moraes. Como pode uma entidade multimilionária que comprou, a gente vai ver, 16 milhões em ativos? Eu me pergunto. A segunda pergunta que eu faço é: como pode o Alexandre de Moraes ter imaginado que nós não chegaríamos a sancionar a Viviane, o escritório e o instituto? Como pode o Alexandre ter o grau de arrogância de imaginar que a inteligência americana não ia encontrar onde estava o seu dinheiro? Sei lá, é o cara que está acostumado a lidar com gente do nível da Gestapo, a Polícia Federal do Brasil. Mas eu diria que aqui nos Estados Unidos o nível é um pouquinho maior. E é claro que as consequências disso
É só um pelinho no meu nariz, tá, gente? Não é Lindbergh Farinhas, não. Gente que tem 3 gatos e rinite. Mas eu estava falando sobre as consequências, né? Óbvio que as consequências são gigantescas. A mídia tradicional, os assessores de imprensa lá do Supremo Tribunal Federal, não conseguem falar sobre outro assunto. E agora muitos deles estão se perguntando o que vai acontecer com a Viviane e o Instituto Lex. Bom, eu respondo. Desde ontem, Viviane Bastos de Moraes está proibida de entrar nos Estados Unidos e é considerável inadmissível para qualquer tipo de visto. Até aí tudo bem. O mais importante não é isso. O mais importante é que agora ela se tornou tóxica para empresas com ligações nos Estados Unidos, na medida em que todas essas empresas agora estão proibidas de terem relações comerciais com ela. Por isso, como consequência das sanções OFAC, por exemplo, ela pode ser banida das redes sociais, pode ser como Google, etc, etc, não pode mais usar Airbnb, Booking e outros sites, mas não para por aí. Como por ter se tornado sancionada e pelas ligações dela com o violador de direitos humanos Alexandre de Moraes, ela ganhou mais alguns presentes. Viviane de Moraes, e o mesmo se aplica ao Instituto Lex, ela passa a ter todos os seus ativos financeiros nos Estados Unidos congelados e devem ter os seus ativos com bancos brasileiros com presença nos Estados Unidos bloqueados e suas relações comerciais encerradas da mesma forma. Isso vale para o Banco do Brasil, para o Bradesco, para o Inter, para o BTG, vale para todo mundo. Ela também fica impedida de usar cartões Visa, Mastercard, American Express, Elo ou qualquer outra bandeira com qualquer tipo de operação nos Estados Unidos e, basicamente, de realizar qualquer transação, por menor que seja, com qualquer empresa que opera em dólar ou estiver constituída em território americano. E aí vale XP, PayPal, Nomad e tudo mais que você pensar. Mas o presente é grande e ainda tem mais coisa. A nota do Departamento do Tesouro também traz uma previsão que pouca gente notou, e eu vou ler com vocês. Diz a nota: além disso, quaisquer entidades que sejam de propriedade direta ou indiretamente, individualmente ou em conjunto, em 50% ou mais, por uma ou mais pessoas bloqueadas, também estão bloqueadas, salvo se autorizado por uma licença geral ou específica emitida pelo OFAC ou cisento. Os regulamentos do OFAC geralmente proíbem todas as transações realizadas por pessoas dos Estados Unidos ou dentro ou em trânsito dos Estados Unidos que envolvam quaisquer bens ou interesses em bens de pessoas bloqueadas. Vou tentar explicar essa confusão. E pouca gente percebeu isso. Mas como a Viviane detém mais do que 50%, acho que detém alguma coisa como 90%, do escritório Barsi de Moraes Advogados, que é o escritório multimilionário da família, o escritório Barsi de Moraes e Advogados também está automaticamente sancionado pelo OFAC. Isso quer dizer que tudo que eu falei até agora que é aplicável à Viviane e ao Instituto Lex também é aplicável ao escritório que se chamava Alexandre de Moraes e Advogados e passou a se chamar Barsi de Moraes e Advogados. E o impacto disso é gigantesco. Vieram as informações para mim, gente ligada ao Alexandre dizendo que ele está indignado e revoltado com as sanções, que está com ódio. Mas eu queria dizer ao Alexandre, calma, porque agora é que tudo vai começar a ficar divertido. Nós só estávamos preparando o terreno para a asfixia financeira completa. Assim como você tentou fazer comigo, lembra? Eu pergunto, Alexandre, como é que você está se sentindo sobre os rumores de que vieram para mim, dizendo que o escritório Barça de Moraes e Advogados perdeu só ontem dezenas de milhões de reais em clientes internacionais? Que chato quando isso acontece. Vieram para mim com um número de 150 milhões de dólares em receita anual?